Você já imaginou estar caminhando por uma rua em um dia comum e ser surpreendido por um encontro extraordinário com Jesus? É exatamente isso que encontramos quando percorremos as páginas dos evangelhos. Somos sempre surpreendidos por encontros extraordinários entre Jesus e pessoas comuns. Graça e paz, eu sou o pastor Gil Shekinah e é um privilégio gracioso estarmos juntos novamente para mais um capítulo da série O que Queres Que Eu Te Faça, que narra os milagres de Jesus. E hoje eu gostaria de convidar você a meditar comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 27 a 31. É um relato breve, mas de uma profundidade espiritual insondável. Ele nos fala sobre dois homens que viviam na mais completa escuridão física, mas que nos ensinam o que significa verdadeiramente enxergar além do natural. A visão física é uma dádiva divina, inestimável. Contudo, a Escritura nos alerta frequentemente sobre um perigo muito maior, a cegueira da alma. Ao observarmos a trajetória desses dois homens ao encontro de Cristo, somos conduzidos à nossa primeira descoberta espiritual. A visão espiritual começa no momento em que o coração reconhece a identidade de Cristo, mesmo quando os olhos físicos só enxergam a escuridão. Acompanhe comigo o versículo 27 que diz: partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Observe que detalhe sublime a Escritura nos revela. Aqueles homens não podiam contemplar a luz do sol, as cores da criação, o olhar amoroso do Mestre. No entanto, eles tinham uma percepção espiritual que escapava aos lábios e teólogos da sua época. Eles não gritaram apenas por socorro genérico, eles clamaram pelo Filho de Davi. Essa expressão era a confissão messiânica da excelência. Aqueles cegos discerniram que aquele que caminhava por ali não era um mero operador de milagres, era o mestre itinerante, mas sim o prometido de Deus, o verdadeiro herdeiro do trono de Davi. Eles não podiam ver a face de Jesus, mas reconheciam o seu caráter. Quantas vezes nós, que possuímos a visão física perfeita, somos lentos para reconhecer a presença e a soberania do Senhor em nossas vidas. Aqueles homens nos ensinam que o discernimento da fé, ele antecede qualquer manifestação visível do poder de Deus. Os momentos em que Deus parece calar não indicam a ausência, mas a pedagogia divina para amadurecer a nossa perseverança na fé. Avançando para o versículo 28, registra algo digno da nossa mais profunda atenção. E entrando ele numa casa, os cegos se aproximaram dele. Contemple essa cena. Jesus caminha pela estrada e os dois homens vêm no seu encalço clamando por misericórdia. O Senhor não para imediatamente na via pública. Ele continua o seu trajeto e adentra a uma residência, porque o Salvador age assim, não por falta de compaixão, jamais, mas porque o Mestre perfeito estava educando a fé daqueles homens. Jesus desejava retirá-los do alvoroço da multidão e conduzi-los a um ambiente de intimidade e reflexão. Ele os atraía para si. A fé genuína, ela não se esgota no primeiro obstáculo. Se o Senhor entra na casa, a fé perseverante busca a casa e se aproxima dele. Se você tem experimentado um tempo de espera em suas orações, não interprete o silêncio de Deus como recusa. O silêncio do Pai é muitas vezes o seu modo amoroso de nos chamar para mais perto, para o lugar secreto da comunhão. A pergunta de Jesus nunca visa expor as nossas fragilidades, mas ancorar a nossa confiança na suficiência do seu poder soberano. Já dentro da casa, o Senhor se volta para aqueles homens e faz a pergunta decisiva do versículo 28. E Jesus lhes disse: credes que eu posso fazer isso?
Repare na beleza e na precisão dessa indagação. Jesus não pergunta sobre os méritos daqueles homens. Ele não lhes pede garantias ou obras prévias. O Senhor centraliza a questão inteiramente na sua própria capacidade e divindade. Credes que eu posso fazer isso? A fé que agrada a Deus não é a fé na própria fé, nem a confiança em sentimentos oscilantes. É a fé depositada na pessoa de Jesus. E a resposta daqueles homens é de uma simplicidade exemplar. Sim, Senhor. Não há hesitação, não há barganha. Há apenas o rendimento humilde da alma diante da autoridade do Criador. O toque da graça transforma a nossa visão. Deixamos de olhar para as nossas impossibilidades e passamos a contemplar a glória de Deus. Chegamos então ao momento ápice do relato dos versículos 29 e 30. Tocou-lhes então os olhos, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. Que gesto de sublime condescendência. Aquele cujas mãos sustentam o universo, estende o seu braço e toca com ternura os olhos daqueles necessitados. O toque de Jesus transmite cura, mas transmite também afeto divino. E ao dizer, seja-vos feito segundo a vossa fé, o Senhor honra a confiança que ele mesmo havia despertado no coração daqueles homens. Instantaneamente, as trevas se dissipam. E pense comigo, qual foi a primeira imagem que aqueles olhos contemplaram ao se abrirem para o mundo? A primeira coisa que viram foi o rosto gracioso do próprio Cristo. Esta é a maior de todas as bênçãos da restauração da visão espiritual. Não é apenas ver os milagres ou as bênçãos temporais. É ter os olhos da alma desimpedidos para contemplar a formosura e a santidade de Cristo. Dos versículos 30 e 31, o texto conclui informando que Jesus ordenou reservadamente que guardassem o fato em segredo, refletindo o ministério da sua missão messiânica, que não buscava a exibição triunfalista, mas o cumprimento fiel da vontade do Pai. Mesmo quando a natureza humana falha em conter a alegria de uma bênção recebida, a intenção de Cristo permanece cristalina, conduzir-nos a uma vida de profunda obediência e reverência. Meus amados, ao concluirmos essa reflexão, a pergunta de Jesus permanece ecoando nos nossos corações. Credes que eu posso fazer isso? Talvez você esteja enfrentando dias de incerteza em que a visão das circunstâncias ao seu redor parece nebulosa e desanimadora. Lembre-se do ensino desse texto. Não fixe os olhos nas limitações do caminho. Aproxime-se do Salvador. Clame pela sua compaixão. Permita que a palavra de Deus molde a sua percepção da realidade. Que o Senhor nos conceda a graça de vivermos não pelo que vemos com os olhos naturais, mas por aquilo que cremos, mas pela fé bendita no Filho de Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Gil Shekinah e temos um encontro marcado no próximo episódio. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações. Deus abençoe a sua vida abundantemente. Graça e paz. Deus te abençoe.